Chegou a hora de mais um Coletiva Tendências, um programa com o apoio de WTAG. Resultados reais, Digital First. Olá, sejam bem-vindos a mais um Coletiva Tendências, o programa que traz para vocês as novidades e inspirações da comunicação e do marketing. Para quem ainda não sabe, eu sou Patrícia Lapuente, jornalista e podcaster que comanda todos os bate-papos deste programa. Bom, chega então de apresentações e vamos direto ao ponto. Vocês aí, jornalistas ou não, acreditam que a área é inovadora? Quem responde essa pergunta e outras sobre este assunto é a Ana Brambilla. A Ana é jornalista, doutora em comunicação e pesquisadora. Bora lá então saber o que a Ana pensa sobre isso. Bem, Ana, bem-vinda ao nosso programa. Olá, Patrícia, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Bom, antes da gente entrar no nosso assunto, eu sempre peço para os meus convidados se apresentarem, contarem um pouco da sua trajetória. Legal. Então, como tu disseste, eu sou jornalista, sou formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Depois, em seguida, eu fiz mestrado na Federal do Rio Grande do Sul e vim para São Paulo, onde eu trabalhei na Editora Abril, no Portal da Terra e também na Editora Globo. Aí, na sequência, eu fiz o doutorado na Universidade Austral, na Argentina, sempre falando de digital. Recentemente, eu passei um ano lecionando em Dubai, nos Emirados Árabes, e hoje eu sou professora do Master Negócios de Mídia, que é uma escola de educação executiva para jornalistas, de redação, especialmente. Uhum. Bom, então vocês percebem que a Ana tem muito conteúdo para falar com a gente sobre esse assunto. Vou começar logo dizendo que, enquanto no marketing e na publicidade, a gente percebe algumas mudanças e novidades que acontecem quase que o tempo todo, no jornalismo isso é um pouco mais raro. Por que tu achas que isso acontece? A gente pode dizer que é uma área mais conservadora? Acredito que sim, Patrícia, e sinto isso, né? Vejo desde os primeiros momentos, eu acho que especialmente quando eu já comecei a trabalhar na Editora Abril, né? Que é uma empresa muito tradicional e que ela, enfim, entrou em crise e vou usar um termo pesado aqui, mas se evaporou praticamente nos últimos anos, né? Desmembrou as atividades, enfim, a gente nota que, de fato, às vezes a tradição que existe ao redor do jornalismo, como ele é feito, como ele vem sendo feito já há 400 anos, isso torna essas empresas, quanto maiores elas são, mais engessadas elas são, e que aí realmente eu acho que o marketing, nesse caso, por ser uma indústria mais jovem, né, e aí eu estou falando de tempo de atividade e também, em alguns casos, das pessoas que atuam em cada uma destas indústrias, o jornalismo realmente fica um pouco mais atrás, né? Existe essa preocupação em testar, esse medo ao risco, né? Porque, afinal de contas, e quantas vezes eu ouvi o Dr. Roberto Tivita dizendo lá na Editora Abril, sempre foi assim, sempre deu certo, por que a gente vai mudar? Né? E aí, quando não se muda na hora que se tem que mudar, às vezes o bonde passa, né? E aí é tarde demais. Eu acho que isso tem acontecido muito no jornalismo, infelizmente. Bom, um texto do Pedro Varone, veiculado no Observatório de Imprensa, aponta que inovar no jornalismo é causar impacto social. Tu concordas com essa afirmação? Olha, eu acredito que também pode passar pelo impacto social, mas não somente. Eu creio que a inovação no jornalismo ela pode acontecer em diversas áreas, né? Ela pode ter diferentes frentes. Por exemplo, a gente pode inovar no sentido de tratar o público de forma diferente, né? Da redação se aproximar ao público, essa é a inovação que eu mais confio, né, e realmente creio que tem mais solidez, digamos assim, para o futuro de um jornalismo como uma indústria mais forte, né. A inovação ela pode se apresentar no modelo de negócios, que também é outra discussão, que, embora seja consequência de uma qualidade jornalística,
ela também demanda inovação, porque a publicidade ela vem sendo, enfim, em grande parte absorvida pelos gigantes da tecnologia, né? Então, Facebook, Google, Amazon, eles estão absorvendo hoje mas, enfim, cerca de 70% da verba publicitária do meio digital. Então, a gente realmente precisa inventar, criar, experimentar novas formas de rentabilizar o jornalismo. E o impacto social, ele pode, claro, aparecer nessas frentes, ou então também instituindo um outro tipo de abordagem editorial, como, por exemplo, hoje em dia uma corrente chamada jornalismo de soluções, ou jornalismo construtivo, vem trazendo, né? Então, é justamente a gente trabalhar o conteúdo jornalístico com um impacto, ou melhor, pensado de maneira a solução de problemas e não apenas a denúncia de problemas. Então, eu acho que quando a gente encontra uma realidade que é negativa, né, e aí o jornalismo entra não apenas para mostrar o negativo, e sim para apresentar possíveis soluções, né, reportar outros lugares que estejam enfrentando problemas semelhantes e que estejam, de fato, reagindo a eles de maneira bastante produtiva, eu acho que o impacto social aí ele é natural, né, ele acaba sendo uma consequência. Bom, podemos dizer então que inovar no jornalismo não significa apenas pensar em tecnologias como a realidade aumentada, aplicada em plataformas noticiosas, por exemplo? Não, de maneira alguma. Aliás, eu acho que esse talvez tenha sido acho que erro é meio pesado a gente dizer, né? Mas talvez seja uma sensação de auto-engano, né? Um certo sonho, né? Que a indústria jornalística viveu, especialmente durante a primeira década, né, deste novo milênio, ou talvez até um pouco mais, né? Em que se investiu muito. E eu estou falando aí realmente de empresas jornalísticas colocando dinheiro em montar equipes, por exemplo, somente para fazer publicações para iPad, né, ou para tablet, de modo geral. E com o tempo isso se mostrou que não era suficiente. Um dispositivo não foi bem absorvido pelo mercado. Não, é porque realmente a preocupação maior ela foi alocada na forma de empacotar a notícia, né? Até hoje a gente ainda encontra muitas correntes de pesquisa que não são inúteis, muito pelo contrário, são louváveis, né? De como usar a narrativa imersiva, né, através de realidade virtual, de como trabalhar, de fato, vídeos em diferentes plataformas. O podcast, de fato, também é um novo formato, né, para o conteúdo jornalístico muito sólido e que vem se tornando cada vez mais popular. Agora, de novo, só o pacote, né, só a forma, de fato, a tecnologia em si não é suficiente para a gente inovar. Não adianta a gente usar os melhores recursos, né, fazer jornalismo de dados, usar aquilo que a gente chama pejorativamente de pirotecnia, se o conteúdo continua igual, né, se o impacto desse conteúdo na vida das pessoas for indiferente. A gente estava falando antes que o jornalismo é um pouco conservador. O quanto hoje a gente está avançando realmente em inovar? É difícil responder essa pergunta, Patrícia. Assim, talvez como mundo, né, eu tenho notado um movimento muito grande nesse sentido da aproximação entre os veículos e a audiência. E por que eu digo que isso é inovar? Porque durante mais de 400 anos, desde as primeiras gazetas surgidas na Europa, a gente encontra poucas pessoas produzindo conteúdo e difundindo para várias pessoas, que é justamente o que a gente tem hoje, né? Que conteúdo é esse? É um conteúdo que ele vai estar situado, sobretudo, nas esferas de poder, né? E poder econômico, poder político, do crime, da violência, né? E, eventualmente, de celebridades, da alta sociedade, enfim. Daí a gente vem desde os discursos dos reis, né, até as novidades trazidas pelos navegantes, quer dizer, que nada mais, nada menos é do que política e economia hoje em dia, né? Então, assim, se a gente notar que no século XXI a gente está fazendo notícia com os mesmos critérios que se usava no século XVII, a gente está simplesmente dizendo que a demanda por informação que as pessoas do século XXI têm, ela é semelhante à demanda de informação das pessoas do século XVII. E a gente sabe que não é assim. Não somente a demanda por informação mudou, como também a oferta da informação mudou. Ela se ampliou, ela se tornou muito mais nichada,
né? Então, hoje em dia, qualquer pessoa encontra informações que atendam de maneira muito precisa aos seus interesses, né? De maneira muito pessoal. A customização está na ordem da cultura digital, né? Coisas que a gente, enfim, nunca pôde fazer na mídia analógica. Tu ia na banca, tu comprava um jornal inteiro, né? Por mais que tu só quisesse ler o esporte, tu pagava pela economia, tu pagava pela policial, tu pagava pela política. A gente não tem mais isso no digital há muito tempo, né? Então, a própria lógica de assinaturas, né, de paywall, do subscription para veículos digitais, ela em si também tem problemas, né? Então, não é porque a gente está trazendo o modelo que antes era analógico, a gente traz para o digital, isso é uma inovação. Não necessariamente. Ele pode ser uma mera reprodução daquilo que sempre foi feito, sem respeitar as peculiaridades da nossa sociedade atual, né? Que, como eu disse, se relaciona com a informação de um jeito muito peculiar e muito diferente do passado. Tu citaste ali paywall, tu pode explicar um pouquinho sobre o que é para o pessoal que nunca ouviu falar desse termo? Claro, vamos lá. Paywall é algo bastante simples, imagino que muita gente já tenha dado de cara com ele. Paywall, na tradução, né, então na tradução literal, digamos, do inglês, é parede, né, muro de pagamento. Então, o que significa? Há vários tipos de paywall, né? Existem aqueles paywall que tu entras no site e tu clica numa matéria e aí tu não consegue acessar essa matéria porque o site pede que antes de acessar a matéria tu te cadastre, né? Alguns sites pedem que tu imediatamente faça uma assinatura, pague para poder acessar o conteúdo, e outros sites pedem apenas que tu coloque os teus dados, né? Que também é uma forma de pagamento, né? A gente está pagando com os nossos dados pessoais que depois vão ser comercializados de outra forma, seja com anunciante, seja com bases de dados. Então, nessa hora, o paywall na internet, né, ele representa a assinatura que a gente tem hoje em dia ainda, sempre teve, né, no modo papel e no modo TV a cabo. Ou seja, eu compro conteúdo, né, eu pago para ter acesso, para consumir aquele conteúdo. Sem pagar ou sem prover os meus dados, eu não consigo acessar. Aí eu dou de cara com esse muro, com esse wall, né, com essa parede de pagamento. Tá certo, então. Bom, voltando lá para a inovação, o que tu tá achando do panorama de inovação no jornalismo brasileiro e em que pé a gente está por aqui? Olha, eu acho que o jornalismo brasileiro tem feito alguns movimentos, tem dado alguns passos, né? Ainda muito preocupado de modo imediato com o modelo de negócios, né? E, claro, eu não vou dizer que isso seja bobagem de maneira alguma, é fundamental a gente se preocupar em como rentabilizar o jornalismo. Agora, talvez o problema aqui que a gente esteja enfrentando e que já foi enfrentado em outros lugares é a gente antecipar essa discussão, né? Então, colocamos na ordem do dia como vamos rentabilizar o produto jornalístico, né? Então, se volta, né, a modelos de newsletters, de tentar rentabilizar por assinaturas de newsletters, se investe algo em podcasts, né? Se tenta pensar em outros formatos, né, diferentes, de novo, o pacote, né, a forma de eu embalar essa notícia, ela realmente está sendo explorada por veículos brasileiros. A gente vê que existe uma certa movimentação no próprio Estadão, que é um veículo super tradicional, né, mas que tem tentado dar esse salto, né? E também a gente encontra um outro tipo de inovação, e aí eu acho que é uma inovação de impacto social muito forte, que está especificamente na linha editorial, né, na identidade editorial, eu diria, que são os veículos posicionados. Né, e não é à toa que esses veículos, e aí eu estou falando eventualmente de Cruzoé, né, de Antagonista, e tem outros veículos que estão por surgir agora nos próximos meses, lamentavelmente eu não posso falar, mas que, enfim, eles vão surgir nessa linha, né, de uma linha editorial realmente politicamente, digamos, ideologicamente, tendo valores associados. Enfim, aqui é uma coisa difícil de a gente dizer, mas que acaba sendo, né, ou direita ou esquerda, né? Então, eles vão fortalecer a polarização? Possivelmente, né? O que a ideia, talvez, desses veículos esteja sendo prover informações de qualidade, né, e pelo menos substanciadas, para que cada um desses lados consiga argumentar
de maneira sólida, né? Então a gente também tem Brasil 247, por outro lado, a gente tem Diário do Centro do Mundo, são todos veículos que acabam conseguindo se colocar no mercado e às vezes até realmente encontrar investidores ou mesmo modelo de assinatura com mais resultado. Por quê? Porque as pessoas pagam para ler e para saber aquilo com o que elas já simpatizam, entende? Então, mais do que ser um veículo dentro daquela linha de jornalismo tradicional, independente, pretensamente imparcial, o que a gente sabe que nunca é, eles finalmente estabelecem, digamos, uma linha editorial. Olha, nós realmente apoiamos esses valores, né? A gente tem o caso da Gazeta do Povo, em Curitiba, no Paraná, eles são exemplares, né, por conta disso. Eles realmente, descontinuaram a versão impressa, né, na maior parte da semana, eles têm uma revista semanal, e eles estabeleceram um sistema de paywall, um sistema de assinaturas para o conteúdo que está no site deles. Quem assina hoje a Gazeta do Povo é quem se alinha à identidade editorial do jornal, né? E é um jornal que se posicionou publicamente como um jornal que observa e defende valores tradicionais, né? Então, realmente eu entendo que isso é uma inovação, né? Do que ao invés de a gente ficar se enganando como jornalismo e como leitor, como sociedade, como telespectador, vamos falar as claras, né? Vamos ver o que cada empresa realmente está a fim de falar. A Folha é outro veículo que está se colocando de maneira posicionada também no mercado, né? Eu acho que a imprensa, de modo geral, ela tem sido bastante crítica, não somente ao governo atual, governo presidencial de Jair Bolsonaro, mas há valores que estão em revisão nesse momento da sociedade brasileira e no mundo, né? A gente não está desconectado. Então, acho que nesse caso a Folha está atendendo melhor, né, aquela comunidade que se identifica mais com a oposição ao governo, né, e, portanto, ela vai oferecer um enfoque editorial alinhado a essa identidade, né? Isso me parece um jogo limpo com a população, né, assim como faz a Gazeta do Povo. E essa transparência que finalmente se assume, né, e se vem assumindo de forma crescente no jornalismo brasileiro, eu considero como uma inovação. Ela está na ordem editorial, ela não está na ordem tecnológica, mas ela é com certeza um avanço e uma melhora para o nosso nível de jornalismo. E não só na política, né? A gente vê cada vez mais os jornalistas se posicionando, por exemplo, no esporte, revelando o seu time do coração. Justamente, isso era algo impensável no passado, né? Sim. Era algo até visto como uma traição, né? Como que um jornalista que tem a missão de me entregar uma informação isenta, né, vai assumir publicamente para qual time ele torce? Eu considero isso uma humanização da profissão, sabe, Patrícia? Justamente porque a gente começa a entender que se até as empresas, né, no marketing, elas buscam humanizar o seu discurso, por que o jornalismo e o jornalista, né, que a gente sabe que existe uma figura humana ali atrás, também não deve fazer o mesmo movimento, né? É uma época de transparências, é uma época em que a rede social ela aproxima as pessoas no sentido de torná-las acessíveis, todo mundo podendo se pronunciar. Não estou entrando no mérito da qualidade desse contato, tá? Acho que aí é uma outra discussão. Mas o fato é que todo mundo realmente pode se colocar na rede, né? E aí, nessa hora, a gente manter aquela imagem que tradicionalmente os âncoras de televisão construíam, né? É algo que realmente vira uma forçação de barra. Quer ver o próprio jornal, né? O próprio cenário de um telejornal. Nos tempos do Cid Moreira, do Sérgio Chapelin, isso tudo era muito fechado, né? A gente tinha realmente um backdrop, a gente tinha uma parede atrás dos âncoras. Com o tempo, o que foi acontecendo? A gente começa a ver a redação atrás dos apresentadores, né? Isso é algo muito sutil, isso pode ser algo meramente estético, mas também vai ter e vai reforçar esse valor da transparência, da abertura, da aproximação. Em relação ao mundo, o que tu percebes em relação à inovação ao redor do mundo? Bom, aí realmente o que eu tenho notado é uma preocupação muito grande
das redações se aproximarem das audiências. Tá? E aí, com isso, a gente vê movimentos, né? Antes eu falava do paywall como modelo de negócios, hoje em dia a gente tem visto um crescimento muito maior, inclusive em termos de estudo, né, pesquisa e experimentação, de uma prática chamada membership, né, que aqui no Brasil está sendo traduzida como associação. Né? Então, as pessoas, elas pagam para um veículo, né, seja ele um jornal, ou eventualmente até mesmo pode ser uma emissora de televisão, mas elas não compram o conteúdo. Né? O que é isso? Elas pagam porque elas acreditam nos valores que aquele veículo promove. Né? É uma doação? Eventualmente pode ser, como no caso do Guardian, né, do inglês. O Guardian recebe doações de vários países. Eu acho que o fato de ser em língua inglesa ajuda muito, né? Torna a tua audiência potencialmente global, e com isso o próprio Guardian já atingiu o break-even, quer dizer, eles já começaram a voltar a ser lucrativos. Isso aconteceu em maio do ano passado, e hoje em dia o Guardian tem uma base de 650 mil doadores, né, fixos, mensalmente. Não é por isso que eles também não consideraram e não começaram até a vender assinaturas, né? Mas o conteúdo do Guardian, pelo menos esse conteúdo mais genérico, ele continua aberto, porque o cara que doa ou que se associa ao jornal, e a gente já vai ver essa diferença, ele é uma pessoa que quer ver a informação livre. Ele quer que essa informação realmente seja difundida porque ele acredita nos valores que ela prega, né? Ou que ela, enfim, apresenta, a realidade que ela apresenta. A diferença, enfim, principal diferença, digamos, né, há várias, mas entre o sistema de associação a um veículo e o sistema de doação é que o doador ele não se envolve editorialmente. Né? Já o sistema de associação, o membro desse veículo, né, o que até então era apenas assinante, o cara ia lá, pagava para ter acesso ao conteúdo, era uma troca. Né? Agora o cara paga, mesmo que ele saiba que todo mundo continua tendo acesso ao conteúdo, mas ele paga por quê? Ele paga não apenas porque ele acredita na linha editorial daquele veículo, como também ele quer fazer parte daquele veículo, ele quer participar da escolha das pautas daquele veículo, ele quer dar o feedback dele e ser ouvido pela redação. Né? Então a gente tem muitos experimentos, especialmente na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, a gente já tem alguma coisa também no Texas, que são realmente, estão em fase experimental, né? Mas que buscam de fato um modelo de negócios completamente diferente disso que a gente tem hoje. Né? O Financial Times também está tentando fazer alguma coisa nessa linha, na medida em que eles estabelecem um diálogo mais próximo com o usuário. Né? E eu estou falando assim de encontros semanais com grupos de leitores. Não significa que tu vai ganhar uma bolsa com a nossa marca, uma caneca com a nossa marca. Tu não vai ter um desconto na loja XPTO. Não. É realmente um compromisso de o sujeito não apenas entrar com o dinheiro, né, mas também de entrar com o tempo e com o know-how dele. Bom, a gente falou antes que inovação não é somente tecnologia, mas eu queria ver contigo agora sobre tecnologia. O que a gente pode esperar? O que está sendo estudado já em relação a, por exemplo, realidade aumentada? Ou então, por exemplo, eu vi na China que já tem os primeiros, como se fossem desenhos apresentando no telejornal. O que a gente pode esperar? Na verdade, eu acho que eles são como animações, realmente desenhos ou hologramas, enfim. Eu acho que nessa linha a gente também tem alguns estudos interessantes. Tem um jornalista que ele, até há pouco tempo, ele era da Rede Globo aqui de São Paulo, Eduardo Aquarone. Ele vem fazendo, é brasileiro, mas ele vem fazendo o doutorado dele na Universidade de Lisboa, se eu não me engano. E ele está estudando justamente isso, como a realidade aumentada, ela pode contribuir, a realidade virtual, ela pode contribuir para que o jornalismo, a narrativa jornalística se aperfeiçoe, né? Então, ele sempre cita um exemplo, assim, enfim, a pessoa, o jornalista treinar
digamos, um algoritmo, né, fazer entrevistas exaustivas com certos personagens. Então a gente pode estar falando aqui, sei lá, o Pelé, a gente pode falar do Lula, a gente pode falar do Papa Francisco, enfim, pessoas que, mesmo depois de morrerem, né, elas vão poder continuar sendo entrevistadas pela população, né? Então se imagina isso, por exemplo, acontecendo dentro de um espaço de um museu, né? Ou seja, um museu de imprensa, seja um museu de língua portuguesa, enfim, realmente algum contato que, conforme o público vá fazendo as perguntas, o algoritmo vá buscando na base de dados quais seriam as respostas que essa pessoa, esse personagem, esse entrevistado daria, né, diante daquela situação. E isso sendo dito pelo holograma do próprio personagem, né? Então, até o Eduardo fala que nessa hora a figura do repórter, ela fica um pouco quase que obsoleta, né, no momento do consumo da informação. Quer dizer, ela vai continuar fundamental no momento em que isso for produzido, né, de fato é o repórter que vai fazer essa entrevista original, porém, na hora desse holograma, dessa entrevista ser consumida, isso vai ficar muito mais num contato direto, né, entre o público e o holograma. Então, são formas que, claro, de novo, são super experimentais. Eu ainda não sei de nenhum veículo que esteja investindo nisso, né? Agora, como tu disseste, de fato, a gente já tem experimentos, se eu não me engano, realmente são no Japão, em que tem robôs que têm uma semelhança tremenda, né, com a aparência humana, inclusive em termos de expressões faciais, de microcontraturas nos músculos, enfim, que dão realmente aquela sensação de a gente estar assistindo a um âncora falando, né? E também tem o caso, que já também não é novo, né, de agências de notícia produzirem textos por robôs, né, especialmente esses textos que são mas que eles têm um formato muito parecido. E aí eu estou me referindo, por exemplo, a textos do mercado financeiro, né? Para eu falar sobre o desempenho da Bolsa ontem, né, que aliás foi super surpreendente também, a gente acaba tendo uma estrutura de texto muito parecida, né? Então o pregão abriu com não sei quanto, o dólar valendo tal, depois teve uma baixa de tantos por cento, fechou valendo tanto, a ação da Petrobras foi XPTO. Quer dizer, a estrutura é muito parecida, mas os números mudam, né? Esse tipo de texto é um texto extremamente burocrático, é um texto que não depende de uma investigação profunda, né? Ele pode perfeitamente ser um framework aplicado a uma base de dados que varia, né? Esses números nessas bases de dados vão ser providos, obviamente, pela fonte, no caso, pela Bovespa, pela Nasdaq, né? E aí a gente aplica esses números ao frame de texto, né, a esse modelinho de texto, o texto está pronto. Né, e aí a gente consegue, tem gente que se apavora, pensar, agora o jornalista não vai mais ter por que existir, enfim. Eu consigo enxergar justamente o contrário. Eu fico pensando, esse tipo de tarefa, que até então era extremamente mecânica e burocrática, vai liberar o jornalista para fazer trabalhos que aí sim demandam muito mais um contato humano, né? Por exemplo, relação com a audiência. Bom, diante de todo esse apanhado aqui que tu já citaste, tem alguns cases bacanas que ainda não foram mencionados até aqui que tu acha que vale a pena ser pontuado? Tu diz respeito a que exatamente? A linguagem tecnológica? Qualquer coisa que esteja relacionada mesmo à inovação no jornalismo. Tem muita coisa, tem muitos casos interessantes pelo mundo, assim. Ultimamente o que mais tem o que me causou, na verdade, mais espanto até nessa última semana foi quando eu soube de um jornal chamado The Sentinel. É um jornal do interior, uma cidadezinha do interior do Texas, em que eles já não tinham, para a gente ver realmente o tamanho da crise do jornalismo, né, e a criatividade necessária para a gente enfrentar essa crise. Eles já não tinham mais onde funcionar. Eles perderam o prédio onde eles funcionavam. E aí, diante dessa necessidade, eles não conseguiam comprar um prédio comercial, enfim, uma sala. Eles acabaram comprando um espaço onde tinha sido primeiro uma casa funerária, depois esse lugar, se eu não me engano, se tornou um restaurante, e aí eles transformaram esse espaço metade redação, metade café.
um café aberto à população local. E esse café, ele funciona durante todo o tempo que a redação está ali nas salinhas de trás trabalhando. Então, o que acontece? O jornalista vai, assim como a gente vai na máquina do café no corredor, na copa da empresa da gente, para, né, pegar aquele cafezinho, dar aquela pausa bem tranquila e volta para a nossa mesa de trabalho, o jornalista vai até a cafeteria, enche a sua caneca de café e começa já a escutar as conversas das pessoas. Né? Às vezes se soma a esses grupos que estão ali conversando e, ao mesmo tempo, esse café começa a gerar receita para aquela empresa, para aquele veículo. Né? Porque imaginem vocês, se a gente encontra problemas financeiros em veículos de dimensão, né, de alcance nacional, de alcance global, imaginem vocês um espaço muito pequeno, né, um jornalismo com característica muito local, é mais difícil ainda de se sustentar. Às vezes eles chegam a alugar esse espaço até para casamentos. Né? Então, isso é o tipo de coisa que a gente pensa, nossa, não faz o menor sentido, não tem nada a ver. Mas são iniciativas que vão além desse modelo vender notícia, vender conteúdo, né? E que acabam até ajudando a produção de conteúdos na medida que aproxima a redação, né, o jornalista, da população local. E tem uma outra tendência que talvez seja interessante também a gente encontrar como, não exatamente não sei se é inovação, pode ser, uma nova corrente de ação, de pesquisa e de discussão no jornalismo, que é o tal do menos é mais. Né? Por mais que isso seja super clichê, né? Já se usou na decoração, já se usou em mil outras áreas do conhecimento, mas agora se usa o jornalismo. O que significa o menos é mais? É justamente a gente passar a publicar menos conteúdo, menos notícias ao dia, porém com mais profundidade ou ainda liberando esse esforço gasto, né, na publicação cega, desenfreada, aquela coisa quase meio pastelaria, né? Tem que publicar, tem que ser o primeiro a dar. Calma, a internet não tem mais essa noção do furo. O furo não dura mais um minuto, né? Então, tu não consegue te diferenciar do restante por conta, não, só eu tenho esse conteúdo, eu vou dar ele em primeiríssima mão. Ok, pode dar, mas isso já não é mais valorizado como era na mídia analógica, né, em que a gente ainda tinha um tempo entre uma edição e outra, mesmo entre telejornais ou revistas e jornais. O que a gente vê agora, então, justamente é isso, já tem dado resultados positivos. Então, a gente tem experimentos assim, de novo, no Guardian, a gente tem experimentos no Times, que também é britânico, no Le Monde, no francês, né? E o que é engraçado é que o Le Monde, eles não apenas diminuíram a quantidade de notícias publicadas por dia, como eles contrataram jornalistas, né? E aí o resultado deles, ao final de 2 anos, qual foi? Um aumento tanto na audiência do site, quanto na circulação do jornal impresso. Então a gente começa a entender que aquele jornalismo frenético que a gente aprendeu até hoje, ele realmente não faz mais muito sentido no meio digital. Né? Por quê? Justamente porque a gente tem uma oferta cavalar de informação. Ser o primeiro a noticiar não faz mais a diferença. Então, o que faz a diferença, afinal? Né? De novo, vai fazer a diferença a gente ter uma abordagem editorial diferenciada, né, que talvez demande mais tempo para produzir, né, e também a gente reservar um tempo dessa redação para ter contato com a audiência. Sem isso, de fato, a gente vai estar simplesmente reproduzindo o que foi feito, que vem sendo feito há 400 anos e nunca vai inovar. Então, por isso que eu considero que essa tendência de publicar menos para ter melhores resultados, sim, como uma super tendência no jornalismo, especialmente digital. Bom, para a gente finalizar aqui, quais são as tuas apostas para o que virá por aí no jornalismo? Puxa vida, bastante coisa. Eu acredito que o modelo de membership vai chegar aqui no Brasil muito em breve, vai sofrer as suas adaptações, né? Eu ainda acredito e quero entender que veículos generalistas hoje, né, como, enfim, um jornal nacional, é mais difícil a gente tratar de TV, né, porque a TV ela realmente tem esse caráter, TV aberta especialmente como tiro de canhão, né?
Agora, se a gente pensar em jornal impresso, revista, né, pensando numa Veja, pensando numa Folha, num Globo, enfim, que são veículos generalistas, né, ou até num portal tipo G1, UOL, R7, enfim, esses veículos que hoje tentam falar com toda a população, né, a minha aposta é que eles tendam a se tornar segmentados. Por que isso? De novo, porque na web a gente tem uma oferta muito grande de informação. E se eu quero ser bom em tudo, eu acabo não fazendo profundamente bem nada, né? E a demanda da informação da população é por uma informação cada vez mais especializada, cada vez mais nichada, né? E que converse de modo muito íntimo, muito pessoal com os seus interesses. Então eu acho que quando a gente consegue ter uma operação editorial, né, dedicada apenas para falar sobre um assunto específico, o nosso público vai ser mais limitado. Sim, nessa operação porém ele vai ser muito mais atento, né? Assim como eu tenho essa operação, eu posso ter outras, né? Cada uma, é como se a gente pensasse assim, em fragmentar um veículo em várias editorias, né? Mas mesmo uma editoria, tipo cultura, né? Cultura é uma editoria super generalista. A gente pode falar dentro de cultura de cada modalidade das culturas, né? De cada arte. A gente pode falar de teatro, pode falar de teatro brasileiro, a gente pode falar de teatro mambembe, enfim, é tão focada a coisa, é tão nichada, que vejo eu que a tendência do jornalismo é se encaminhar para níveis mais profundos de especialização, onde se conquista uma atenção e uma fidelidade maior da audiência, portanto ela vai saber enxergar valor maior no nosso trabalho, né? Ao invés de a gente querer passar a mão por cima de toda a realidade sem agarrar forte em nenhuma delas. Tá certo, Ana. Então, eu me despeço de ti. Muito obrigada pelo teu tempo. Hoje em dia, né, o tempo é algo raro de se ter. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade mesmo. Imagina, Patrícia, eu fico super à disposição. Parabéns pela iniciativa de vocês de fazerem essa reflexão tão necessária para o jornalismo. E ela não termina aqui, né? Imagino eu que as coisas realmente, pelo momento de experimentação que a gente vive, isso que eu comento com vocês é apenas um começo, né? É assim, tomara. Bom, então tá, tchauzinho. Tchau. Bom, gente, este foi mais um episódio do Coletiva Tendências. E é sempre bom lembrar que a edição deste podcast é da Papier Conteúdo, enquanto a produção é de coletiva.net. Comentários, sugestões e críticas podem ser feitos por meio do nosso e-mail tendências@coletiva.com.br e também das nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no LinkedIn e no Instagram pelo @Coletiva Tendências. Até uma próxima!